15 já. Pronto aí, filha? Boa noite! Boa noite! Boa noite, pessoal! Boa noite, dona Érica. Boa noite, Boa Zé. noite, Boa noite, Filó. Gabi. Boa Dona noite. Josefina. Boa noite, Ué. Zé. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, tudo bem. Vamos Ah, lá então para tá mais bom. uma transmissão. Opa, hoje é a terceira aula, né? Hoje é o capítulo 3 do Hudson Taylor. Isso Hudson mesmo. Taylor. Muito bem, hein? Vamos Tô ver muito quem curiosa. tá aí prestando bastante atenção para aprender a palavra do Senhor e também a história desse grande homem de Deus, Hudson Taylor. Estão preparados? Estão preparados? Aí eu tô. Tá, Zé? Estamos. Minha Zé. professora até já mandou um questionário. Você já recebeu a tarefa da aula bíblica? Sim. E você, Oi? Zé? Peraí, eu chamei a Filó de quê? De Josefina? É. Filomena. Queria falar Filomena. É Não é Filomena. Josefina não, perdão. Não. Ô, Zé, você já recebeu o questionário de aula bíblica? Vixe, não recebi nada não. Por onde? Pelo correio? Não, lá pelo Escola Web, o sistema lá da O que é o escola. Escola Web? O sistema que a gente usa lá na escola. Ih, acho que o Zé nem olhou hoje, Ele ó. nem olhou. Ô, Zé, Tá atrasado. a Filó já viu e já vai fazer, né, Filó? Opa. Pessoal, hoje as professoras, se não mandaram, ainda vão mandar, tá bom? Mas elas estão me enviando as questões aí para vocês responderem sobre o capítulo 1 e o capítulo 2 do Hudson Taylor, certo? E aí semana que vem eu mando mais um pouquinho lá de questões para vocês, tá bom? Vamos Isso começar mesmo. nossa Atenção, hein, aula? Zé? Já tem alguns alunos entrando aqui, algumas pessoas que sempre nos acompanham, que Deus abençoe vocês. Deixa eu ver quem já tá aqui, ó. A Andréia, lá de Garapava, o Isaías. Eu vou falando os nomes, vocês vão falando oi, tá? Isaías, Oi, Isaías. Arthur, Oi, Arthur. o Arthur Castilho, oi, a Yasmin, oi. Oi, Yasmin. o Heitor Machado, Oi, Heitor. a Carol e a Oi. Lu. Oi, Carol, Lulu. Aí, Oi. são esses que eu tô vendo. Ali no Oi. Instagram não dá pra ver Oi. agora. Oi. Mas é- Oh, ixi, tá bom, Zé, tá bom. Tá bom, Zé. Vamos lá então. Meus pezinhos juntinhos estão. Cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixo a cabeça com atenção. Fecho os olhinhos para a oração. Obrigada, nosso Deus e nosso Pai, por mais um dia de vida, pelo teu cuidado e teu amor para conosco. Te agradecemos porque o Senhor nunca falha, o Senhor nunca dorme, o Senhor sempre é fiel. Nós confiamos no teu poder, na força do teu poder. Oramos pelo nosso país, que o Senhor esteja intercedendo, ó Deus, dando sabedoria a cada um dos governantes. Que logo, ó Deus, tudo isso possa terminar e possamos então voltar para o colégio. Oramos também que o Senhor nos dê sabedoria e que se alguma criança ainda não tem Jesus como seu Salvador, hoje possa ser o dia da sua salvação. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém! Amém. Bem Amém. animados, então, nós vamos Vamos. cantar Só em Jesus a paz. Adoro essa música. Tá faltando, dona Érica. Dó, é dó. É dó. Ô, Filó, você fica conversando na hora da música. Ah, ó quem fala. Canta bonitinho. Ah, mais Também. bonitinho. Vamos lá, criançada. Vixe. Tô falando. Só falta o carro, né? Ah. Muita gente por aí, corre, vai atrás. Todos andam procurando algo que lhes dê a paz. Gente grande e pequena se esforça pra ter paz, pra chegar à conclusão de que não é capaz. Só em Jesus a paz, só em Jesus a paz, só em Jesus a paz, Ele é nossa paz. Só em Jesus a paz, só em Jesus a paz, só em Jesus a paz, Ele é nossa paz. Mais uma vez, muita gente por aí, corre, vai
pessoas. A música que nós aprendemos sábado, vou contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade e a luz. Onde que eu vou falar isso? Na escola. Ixi, tá confundindo as músicas de novo. Essa é outra, Zé. Na escola, em minha casa, onde quer que eu andar, pra falar de Cristo, vou onde Deus mandar. Amém? Vamos lá então. Eu vou dar uma foto aqui. Não, Zé, é pra cantar. Qual que é a nota? Um tom? Essa é em Lá. Lá. Ah, eu não sei o tom. Vai. Vamos lá, Zé, Zé. é pra cantar, hein? Pode ser em dó. Vamos lá. Vou contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade e luz. Na escola, em minha casa, onde quer que eu andar, pra falar de Cristo, vou onde Deus mandar. Pois vou contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade e luz. Jesus está voltando, não posso perder tempo. Ser um missionário de Deus, emissário, pra mostrar aos outros Jesus. Vou contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade e luz. Na escola, em minha casa, onde quer que eu andar, pra falar de Cristo, vou onde Deus mandar. Pois vou contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade e luz. Jesus está voltando, não posso perder tempo. Ser um missionário de Deus, emissário, pra levar aos outros Jesus. Ó, é pra mostrar aos outros Jesus, tá bom? Então vamos lá, o final. Zé, para de falar. Para de falar, Zé. Ser um missionário de Deus, emissário, pra mostrar aos outros Jesus. Pra mostrar aos outros Jesus. Sabia que você mostra Jesus também com a sua vida? Não adianta só falar de Jesus, mas também precisa viver Jesus, precisa mostrar Jesus. Como assim? Como que a gente mostra Jesus? Vamos ver, quem sabe me responder. Como que a gente mostra Jesus? O livro sem palavra. Não, mas eu tô Ah, falando obedecendo, mostrar fazendo coisas mostrar muito- com a sua vida. Vai lá, Filó. Ó, primeiro falando de Cristo, Isso. depois dando um bom testemunho. Dando um bom testemunho. Me dá um exemplo aí, Né? Zé, do que é dar um bom testemunho. Não falar bem feito. Não falar bem feito? Não é? Que bênção, né? É, não falar coisas feias, né, Zé? É. Falar coisas boas, verdade. Isso é um versículo da Bíblia. A Bíblia fala que da nossa boca não tem que sair palavras vãs, torpes, mas palavras que sejam para ânimo, né? E também para edificação dos Não irmãos. pode mentir, não pode Então vamos lá, e mentir. Filó, pensa aí, Filó, em alguma coisa que você possa fazer na sua casa que você dá um bom Lavar a testemunho. louça. Obedecer minha mãe e meu Ah, pai. muito bem, obedecer a mãe, Não brigar com a o minha pai. irmã, com o meu irmão. Sabe, isso Tirar o cabelo mesmo. da pia. Ai, Não, Zé. sabia? Sabe outra coisa que em casa você dá um bom testemunho, né, na sua família? Pois é. Cumprimentando os avós direitinho, os tios, as tias, sendo educados. Só mais uma pra você. Como que você pode dar um testemunho na escola na hora do futebol? Na hora do Vixe. futebol. Na hora do futebol. Explica aí pros meninos como que você pode dar um bom testemunho. Sim. Na hora que eu Entendeu? tiver cara a cara com o goleiro, eu não dou uma bombona. Eu chuto no fraquinho do canto. Não. Mas aí você não faz o gol, Zé. Eu chuto fraquinho pra não acertar o coitado do goleiro. Mas Acertei. aí Não, aí você vai perder o gol. Pensa outra coisa, Zé. O que você pode fazer pra dar um bom testemunho? Não. Eu posso ter um fair play. Ah, você pode ter um fair play. Eu sei o que é isso. É um prêmio pro jogador mais bem comportado, não Isso, é? é um jogo limpo. Ah, tá vendo? É um jogo Ah, limpo. não sabia isso não. 3-1 Muito pro bem. menino, Nada de já 3-1, pergunta. não. Não foi 3-1, isso, tá? não. Tá doido, Zé? Fez 3? Ó, eu vou Não. falar mais algumas pessoas que estão aqui. Vocês vão falando oi, ó. Davi, a Esther e o Gui. Ai, beijo, Esther, Davi, Gui. O Guilherme Pires. Guilherme Quem que é o Pires. Guilherme Pires, que eu nunca ouvi falar? É o Guilherme do segundo É o ano. Guilherme Pires. do Deixa eu ver quem segundo mais tá. ano. A Esther Mourão. Esther Mourão, linda. A Laísa. Mas faz Beijo. beijo, Lala, beijo, Lala. Beijo, Deixa eu ver quem lá. mais tá aqui. A Roberta. Quem Oi, que é a Roberta? Roberta. Oi, Roberta. A Roberta Nunca vi. lá
lá do segundo ano. Do segundo ano. O Heitor Oliveira. Quem, professora? Heitor Oliveira. Heitor O Oliveira. Heitor! Não conheço. Isso. Mas, Conhece gente, sim. você esqueceu do Muito povo da bem. escola? Tem mais gente aí. Muito bem. Vamos lá, então. Beijo pra todo mundo. Também na escola deve ter uns 30 alunos, né, filho? Como nós vamos lembrar de todo mundo? Mas- Não, tem tem mais, mais, graças tem a mais. Deus. Bastante. Isso. Vamos lá, então. Vamos Onde? lembrar Onde a nós aula. vamos? Mas na aula. Vai ter live? Na aula, Zé. Ah, na aula. Hoje é Ah, o terceiro é continuação? capítulo Sim. do Hudson É do Taylor. Paulo, do apóstolo Paulo. Ai, Não? Zé, Desiste. meu amor, Eu presta confundo as atenção. histórias, tanta Agora, ó, história. olhos na professora lá na frente, boquinha fechada. Vamos lá. Vamos revisar a nossa aula. Não fica chateado, não, Zé. Vamos revisar a nossa aula. não chora, Zé. Lá, vai revisar. Presta atenção. Tem O pergunta depois. Hudson, é do Hudson. O Hudson foi trabalhar para o Dr. Harder, um médico. E ali ele seria o ajudante e aprendendo também várias coisas sobre medicina. Mas tinha uma lição muito importante que Deus queria ensinar ao Hudson Taylor. E ele precisava aprender antes de ir para a China. Era confiar em Deus. Vamos lá para o nosso versículo. Quem decorou o versículo? Salmos 37:5. Lembra? Eu pedi aí para todo mundo decorar. Escreve o versículo aí rapidinho. Vamos lá então. 1, 2, 3 e já. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Amém. Salmos 37:5. E o mais ele fará, tem versões que fala e o mais ele fará e tudo ele fará. Amém. Ele vai fazer mesmo. O mais importante é o primeiro passo. Né? Ninguém faz uma longa caminhada sem o primeiro passo. Mesmo que você tiver que andar quilômetros e quilômetros, tem que ter o primeiro passo. E o primeiro passo é entregar o teu caminho, é dar a sua vida ao Senhor. É receber o Senhor Jesus como seu Salvador. E o mais ele fará. Tudo que precisar, ele vai fazer. E o Dr. Harder muitas vezes esquecia de pagar o salário, né? E o Hudson precisava orar bastante, confiar no Senhor. A gente viu algumas coisas importantes aí. Nessa época também, ele teve uma noiva, né? Ficou todo feliz, achando que ia se casar e que ia para a China com a sua noiva. Aquela que não quis aprender chinês. É, não só isso, né, Filo? Ela não queria ir para a China. Ela não queria, verdade. ela não queria se mudar da Inglaterra para a China. E ele teve que fazer uma decisão. Qual foi a decisão que ele tomou? Lembra, Filó e Zé? Ele decidiu servir ao Senhor. É. E aí, o que ele fez Deu com a fora noiva? na noiva. Bem Ele separou dela. Ele falou pra ela que ele amava a noiva, mas que ele amava mais a Deus. E Deus tinha chamado ele para ir pra China. Ele sempre ajudava as pessoas, tanto na doença como na questão da oração e também até no dinheiro. Lembra que ele deu uma moeda, tudo que ele tinha, para este homem? E depois, no outro dia, pelo correio chegou lá um envelope, né, uma caixinha com uma moeda 4 vezes mais, além de um par de luvas e uma carta, né? Ele ficou muito feliz. E muitas vezes ele precisou depender do Senhor, né, ali para sobreviver. Mas chegou um momento que ele precisou ir estudar mesmo na faculdade, foi fazer medicina em Londres. Lembra disso? Você lembra disso? Não, eu não lembro, não. Ah, Zé, acho que você lembra sim. Ele foi Lembra, estudar em Zé? Londres para ser verdadeiramente médico, porque só os conhecimentos de farmacêutico não eram suficientes para atender as pessoas lá na China, para onde ele queria ir, né? Então ele foi estudar medicina. E lá no hospital onde ele estudava e trabalhava, o que aconteceu com ele? Ele ficou Muito doente. Isso, Zé, muito bem. Ele Viu ficou como tava lembrando? muito doente, muito doente. E o que o médico disse pra ele? Você vai... Morrer. Isso, vocês Ponto prestaram definido. atenção. Você vai morrer. E o Hudson falou pra ele, olha, doutor, se eu vou morrer ou não, depende do Senhor. É a vontade dele que vai ser feita. Se eu morrer, eu sei que eu vou para a glória. Por que o Hudson tinha certeza que ele ia para o céu? Ele era bom? Ele era perfeito? Não, Filó. Por que que ele tinha? Quem sabe me responder isso? Por que que ele tinha certeza que se ele morresse, ele iria ver Deus? Ele iria para
Deus, para os braços do Pai. Por que ele tinha essa certeza? Ele confiava em Deus e ele já tinha entregado sua vida. Porque ele sabia, isso, ele sabia que por si só ele não poderia ser salvo por causa do pecado. Só que ele sabia, ele já tinha aprendido a obra consumada de Cristo, né? Que Jesus tinha derramado todo o seu sangue, que Jesus tinha ressuscitado. E ele sabia muito bem aquele versículo que eu sempre falo aqui, Romanos 10:9, a saber, se com a tua boca creres, né? Creres que Jesus ressuscitou dos mortos, né? E se teu coração creres e com a tua boca confessares, eu falei o versículo errado, vou falar de novo. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E ele tinha essa convicção. Você tem essa convicção? Eu tenho. Amém. Amém. Você tem essa convicção de que se Jesus voltasse hoje ou você morresse hoje, você iria para a presença de Deus? Porque é bíblico isso, não é um achismo. É bíblico. A Bíblia ensina que a gente pode ter essa certeza, confiando na palavra. Olha o verbo, ó, será salvo. Não traz dúvida. Não fala assim, talvez, quem sabe, um dia você vai ser salvo. Se você for... Não, já serás salvo. Bom, será que ele morreu? Será que ele... Não. A história tem que continuar, não pode morrer. Não, Deus tinha um plano pra ele. Muito bem, Filó. Deus tinha um plano pra ele. Para de falar, gente. Mas, gente, tá pegando no meu pé hoje, né? A Filó é boa aluna. Ela fala chique, ela fala certo, não é falar. Não é falar chique, é falar certo. Deus tinha sim, Deus tinha um plano pra ele. E o plano era que ele fosse para a China. Ponto pras meninas! O Zé demorou, Agora é ponto, né? o Zé demorou pra responder. Conta a mim. O Zé acabou demorando pra responder. Tô brincando, Zé. Sim, o plano era que ele fosse para a China. A China? E aí, hein? Ele tava lá estudando medicina, ele ficou doente, e aí, graças a Deus, Deus o curou, restabeleceu suas forças, sua saúde. Ó, demorou, viu? Ele ficou semanas lá de quarentena, isolado, recebendo cuidados, e ele ficou bom, graças a Deus. Deus cuidou dele. E então, chegou um momento, depois que ele terminou de estudar medicina, que ele sentiu, agora é o momento que eu já estou preparado para ir para a China. Eu já aprendi a depender de Deus, eu já estou formado, já sou um médico, já sei manipular e usar os remédios, estou aprendendo chinês, lembra, ele estudava latim, grego, hebraico, muitas coisas. Chegou o momento, eu estou pronto, eu estou preparado para ir para a China. O que ele precisava agora? De dinheiro para poder embarcar. E a viagem para a China naquela época era feita de navio. Não, porque eu acho que não tinha avião ainda, né? 1853. De jeito nenhum, impossível. Eram milhares e milhares e milhares de quilômetros. Então, olha só. Ele foi até uma agência missionária, um lugar onde envia missionários para os lugares no mundo, lá em Londres ainda. E quando ele chegou lá para conversar com o amigo dele, o rapaz que trabalhava lá, né, o irmão em Cristo que trabalhava na agência missionária, este irmão disse para ele: Hudson, que bom te ver! Eu estava mesmo escrevendo uma carta para você. E o Hudson ficou muito surpreso. É mesmo? O que você estava escrevendo na carta? E o homem perguntou para ele: me fala primeiro, o que você veio me dizer? E os dois falaram quase ao mesmo tempo: eu estou preparado para ir para a China. E a carta que ele estava escrevendo dizia: está na hora de você ir para a China. Você está preparado? Então, a carta nem precisou ser enviada, porque o próprio Hudson foi lá e ele sentiu tanta paz de Deus, porque Deus comunicou para ele o momento certo e também para o Hudson o momento certo. Deus comunicou com os dois. Só. Isso, então no dia 19 de setembro de 1853, isso há 166 anos atrás, hein? Vai fazer 167. Muito tempo atrás, né? Ele embarcou no navio direto para a
pra China. Então agora ele conseguiu. Agora, fazer. ele primeiro, é claro, né, despediu Não, dos seus... não era Titanic. Não, era Não, um era o navio, era um navio bem pequenininho, Zé. Era um navio bem menor, tá? Não muito pequenininho, mas bem menor, com muito menos pessoas do que o Zé tá falando aí do Titanic, né? Mas ele ia cruzar aí oceanos, né? Ia demorar muito tempo. Ele despediu dos seus familiares, arrumou suas coisas e foi. Em setembro de 1853. Viagem dificílima Quanto tempo mesmo. será que durou? Eu vou te contar daqui a pouquinho quanto tempo durou. Peraí, Muito ó. difícil Ô, essa louco, viagem. curiosa. Sabe por quê? Imagina o tanto de dias e de noites que eles tiveram que viajar. E nesse tempo todo, alguns dias deu uma tempestade, Ai, que deu medo. muito vento. Por várias vezes, lá vai o Zé se esconder. Por várias vezes o navio era quase que jogado nas pedras. Muita tempestade. Chegaram a achar uma vez que o navio iria até afundar. Mas Ai, Deus gente, estava que sempre, sempre, sempre cuidando dele. Espero que a luz aí não esteja atrapalhando. Sempre, sempre cuidando dele. Ele sentiu o poder de Deus. E enquanto ele estava naquele navio, pode ter certeza que ele deu um muito bom testemunho. Sabe quanto tempo durou essa viagem? Quanto? Daqui a pouquinho eu falo, mais um suspense aí pra vocês. Ai. E teve uma vez que aconteceu algo incrível, incrível. Nesse dia não era uma tempestade. Ficou um vento muito calmo, então não tinha o vento necessário para empurrar a vela, né? Para encher a vela. O navio ainda tinha aquela vela, né? Aquele tecido grudado sem o vento que demora enche. mais, né? Sem o vento demora mais. Tá. E aí o que aconteceu? O capitão, esse capitão aqui, ó, que tá de uniforme vermelho, começou a perceber que o navio estava sendo levado e ia bater, se não mudasse de direção, ia bater, ele estava sendo levado por alguma correnteza, porém sem o vento. E o navio iria bater nos blocos de areia que tinha então perto da margem, né? Onde eles estavam. Ai, que E perigo. eles precisavam então mudar logo o curso, mas eles precisavam de um vento. Nesse momento o capitão mexeu, né, o leme do navio e foi pra cá e mudou a vela pra lá e nada. E aí o capitão, bem desanimado, olhou pra todo mundo e disse: olha, nós vamos bater. Se preparem. O barco vai bater, vai quebrar todos e nós vamos morrer afogados nesse oceano. Ai. Gelado, porque era muito gelado, né? Muito gelado. E aí o Hudson falou assim: calma, capitão, tem uma coisa que a gente ainda não fez. E o capitão olhou pra ele e falou: você entende de navio? Ele falou: não, de navio eu não entendo não, mas eu entendo do dono do vento. Hã? Deus, ele controla toda a natureza, eu creio nisso. Ele deve ter se lembrado das histórias que Jesus acalmou a tempestade, não é? Que Jesus acalmou ali os ventos naquele barco, tudo. Ele deve ter se lembrado de tudo isso. E aí, ele disse assim: o Senhor permite que nós aqui que estamos neste navio, tinha pelo menos 4 pessoas que criam em Deus e tinham Jesus como seu Salvador. O Senhor permite que nós oremos ao nosso Deus para que Ele nos mande um vento? E o capitão disse: claro, o capitão também cria em Deus. E eles se ajoelharam então no meio daquele navio e clamaram a Deus, que é o Deus que tanto acalma as tempestades e que também nos manda, né, o vento aí quando a gente precisa, a Agora chuva. vai dar certo. E aí eles clamaram com muita fé e oraram: Senhor, o Senhor sabe que nós precisamos chegar na China. Por favor, mande. Eu não sei, não estava lá, não sei quais foram as palavras, mas eles oraram. Quando eles terminaram a oração, em nome de Jesus, amém. Adivinha o que aconteceu? O vento. Não, ainda não. O quê? Mas ele pegou, olha a fé dele, hein? Ainda não tinha vindo vento nenhum. E aí algumas pessoas já estavam duvidando. Alguns já estavam assim, né? Que nem o Zé. Bem feito, quero ver, né? Ô Zé, aparece aí pra ver o final dessa parte. Ô Zé, tá legal. Aí, Zé. E aí, Zé, alguns ali já estavam duvidando do poder de Deus. Mas ele começou a dar ordens, né? Ele disse pra um dos marinheiros lá: puxa a vela, mestra! Desça ela, prenda ela, tal. Puxa essa vela. E o marinheiro disse pra ele: pra quê? Não está ventando. E o Hudson disse pra ele: mas vai ventar. Olha a fé. Isso que é fé, né? Fé
é acreditar naquilo que a gente ainda não tá vendo, Não mas vê. ele tinha a paz de Deus, que Deus ia conduzir este navio o tempo todo. Foi isso que ele pediu a Deus. E Deus, quando é a sua vontade, ele responde sim às nossas orações. E aquele homem não estava muito confiante e o capitão ainda também ordenou: faça o que ele está dizendo, desça a vela, prenda a vela. E aí então aquele homem prendeu, mas ficou resmungando: eu quero ver, não tá vindo vento nenhum, a gente vai bater, a gente vai morrer, igual o Cid, A gente né? vai morrer, a gente vai morrer. E aí, pra surpresa de todos e não do Hudson, porque ele orou, ele confiava no Senhor, começou um ventinho Aí que veio foi o virando ventão. um bom vento, que conseguiu, olha, na hora H, quase chegando no bloco de areia, o navio conseguiu mudar o seu curso. Que bênção. E todos, que bênção, que Que bênção. bênção! E todos ali então puderam ver o poder de Deus, a força do nosso Deus que cuida de nós. O Amém. Senhor é meu pastor, nada me faltará, nem vento quando a gente precisa. Olha que maravilha! Não, que bênção. Que bênção. E Deus então cuidou e eles puderam chegar na China depois de Quantos dias? 4 dias. dias? 4 Meses. dias. Foram meses. Foram, ó, Gente. 5 meses. 5 meses. 5 vezes Já 3, 15. pensou? 150 dias. A gente tá reclamando de ficar em casa. Imagina ficar 150 dias no No navio. navio. Sem Netflix, sem internet. Já Tinha pensou? piscina no E navio. com chuva, tempestade. Não dava pra nadar, Zé, porque o mar era muito gelado. Não, mas tinha muito piscina gelado. no navio. ué. Não tinha esse navio, era um Não, navio não, simplesinho, não era um cruzeiro, Zé. Gente, 150 dias. Já pensou? Muito tempo, né? Muito tempo. Mais de 150 dias. Quando o Hudson chegou na China, ele chorou de Ai, que emoção. alívio. Ele chegou numa cidade, né, portuária chamada Xangai. E ele chorou de emoção, chorou de alegria. E ele queria tanto poder falar com os chineses, mas ele ainda não falava fluente. Ele já tinha estudado bastante ali o chinês, mas ele ainda não tinha prática no som, né? Tanto para falar como para ouvir. Ele entendia muito pouquinho, mas muito pouquinho mesmo. E ele estava doido para falar de Jesus. Ele estava com muita vontade de pegar a sua Bíblia pegar a sua Bíblia, começar a abrir, começar a pregar a palavra de Deus, porque era isso que ele queria levar o evangelho. O que é o evangelho? As boas notícias. Que boas notícias? Que eu e você somos pecadores, mas que Deus nos amou tanto que enviou o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida Eterna. Isso, Zé, Eterna. muito bem. A Filó estava falando aqui Aí, e pelo menos você atropelou a Filó. A vida Fala tudo. eterna. Ele estava ansioso para levar essa palavra maravilhosa para os chineses que ainda... Ixi, gente, aqui parou. Peraí. Eu vou encerrar. Continua lá. Pessoal, eu vou encerrar aqui e vou começar outro. No Instagram ainda tá. Tá bom, então a gente vai continuar. Aqui no Facebook ele parou e aí a gente vai tentar começar de novo. Tá bom? Senão eu continuo só no Instagram e depois o pessoal assiste o vídeo lá. Vamos ver se dá pra gente começar outro. Vamos ver. Ainda bem que a gente tá Conexão. filmando, né? Será que a tempestade deu zebra no Facebook, Filó? Então, pode ser, né? Não sei não, hein? Acho que o vento da tempestade lá deu... Vento, chuva que periquinho do mar. Que música é essa? Vento, Do nosso que coral, Zé. Não quer essa aí, então não Ah, conheço. isso aí eu não sei qual, não. madrugada, os discípulos remavam. Eu lembrei dessa música E agora. Nossa, essa música eu lutavam nunca ouvi. contra as ondas e Qual coral que o canta, vento Bigó? em O alto nosso. mar. Nossa, qual? E Da igreja. Pronto, voltou, vamos lá. Oba! Aí, tivemos uma interrupção aqui no Facebook, mas estamos voltando. Você continua aí com a gente no Instagram, mas depois no nosso vídeo vai ser sem cortes lá no
YouTube, tá tudo bem? Isso. Então nós vamos continuar aqui Lá de no onde nós Instagram paramos. não parou, Filó. No Instagram, Zé. Instagram. Instagram. No Instagram. Isso. Vamos ver se o pessoal vai conseguir entrar novamente aqui. Vamos continuar. Então, quando o Hudson ele chegou na China, ele até chorou de emoção. É que bom que vocês estão conseguindo entrar novamente, tá? Deu um problema aqui, encerrou a transmissão do nada e a gente começou de novo. Quando o Hudson chegou então na China, ele chorou de emoção e ele queria muito falar de Jesus, mas ele não conseguia ainda, porque ele não falava fluente. Então o que ele foi fazer? Ele foi estudar chinês. Antes, é claro que ele precisou arrumar um lugar para ele morar, né? Então ele alugou um quartinho na casa de um senhor inglês que morava lá na China, que aí era bom porque esse homem ajudava ele. E ele contratou um professor chinês que também falava inglês. E ele tinha aula durante o dia todo. A história conta que ele sentia dor na língua, sabia? Nunca senti dor na língua, só se a gente tiver afta, né? Ele sentia dor na língua. Por quê? Falar muito? De tanto ter que pronunciar aquelas palavras difíceis. Deve ser muito difícil. Ficava com dor de cabeça para tentar, né, decifrar todos aqueles códigos ali, né, da língua chinesa. É que parece um desenho, né? Parece um desenho, muito bem. Mas ele, olha, orou muito para que Deus o ajudasse, os desse sabedoria. Às vezes ele ficava até desanimado, porque era muito, muito, muito complicado. Mas quando ele conseguiu falar um pouco e entender um pouco, adivinha o que ele fez? O quê? O que ele fez? Comprar pão na padaria. Não, Não? melhor. Não tinha padaria lá, Zé? Não? Não. O que ele foi fazer? Ele foi pregar de Jesus, ele foi falar de Jesus. Falar. Ele foi falando de Jesus. E lá era legal, porque na China, né, a gente sabe que tem muitos rios e muitas pessoas moram ali na beira do rio. E tem um rio bem famoso lá, o Rio Azul, chama Yangtze, uma coisa assim, mais ou menos. Nome difícil, né? E ele, então, ó, por causa das pessoas ali morarem na beira do rio e usarem muito o rio, tinha um tipo de casa-barco. Já pensou? A gente já viu casa sobre rodas, né? Mas aqui era casa-barco. A pessoa tinha uma casa que ficava num barco que ficava dentro do rio. Pensou? E ele usava ali, então, sua casa assim, pra ir subindo aquele rio ou descendo aquele rio. Então, E ele ali, com a ajuda, né, de um chinês que ajudava, era um tipo de ajudante, para ainda, quando ele tinha alguma dificuldade para falar, era alguém que falava também a língua dele e ia ajudando. Mas ele ia parando de vila em vila e ele ia distribuindo bíblias já na língua, né, dos chineses e folhetos, e ele realmente já começava ali a pregar as primeiras pregações, ainda curtinhas, mas falando do amor de Deus para os chineses. Algo, né, que só Deus pode fazer mesmo conosco. Usar as nossas vidas, né, num lugar diferente, uma cultura diferente. E era engraçado porque quando ele chegava, ele era muito diferente dos chineses. Os chineses, né, com aqueles cabelos pretos, o olho bem castanho escuro. Geralmente os homens tinham aquelas tranças compridas, né, e usavam aquelas roupas largas, bem coloridas, aqueles sapatos pontudos. E de repente chegava o Hudson lá com aquele terno, né, todo em inglês, com aquela camisa toda engomada, de gravata até aqui em cima. Eles olhavam e achavam que a pessoa estava até sufocada, tudo ali presa naquela roupa, né? E ainda com uma cartola na cabeça. Então muitas pessoas rodeavam o Hudson porque achavam engraçada a maneira como ele se vestia. Mas ele foi com o tempo pegando ali os costumes chineses, o jeito da comida, né? Muito arroz. Cultura muito diferente, né? Muito ovo de pata, sabia? Eles comiam bastante ovo de pata com arroz. E ele foi ali se acostumando com todas essas coisas, subindo e descendo o rio e entregando. E quando ele parava numa cidade que era um pouco longe para chegar até as pessoas, ele ia nesse tipo de táxi. Olha que engraçado que era o táxi. Era um carrinho carregado por um chinês e esse chinês levava então a pessoa de lá para cá, de cá para lá, né? Carregava ali e ele sempre tuk-tuk. Parece tuk-tuk, né? Mas o tuk-tuk é de motor. Aqui era a pessoa mesmo puxando ali
a outra pessoa, né? Bem interessante. E assim ele ia de dia em dia, não só levando o evangelho, não só não, né, que já é grande coisa, ele levava o evangelho, ele levava a cura da alma, e ele levava a cura física também, ele ajudava, ele levava os remédios, ele atendia nesse caminho, né, as pessoas que estavam enfermas. Então, enquanto ele fazia os atendimentos, ele aproveitava para falar de Jesus. E assim, cada vez mais, cada dia, ele ficava, fluente na língua. Ele já estava podendo se virar sozinho, falar de Cristo, responder perguntas, ajudar, escutar as pessoas que estavam com problema de saúde. E assim foi o seu dia a dia. Aí, ele e um outro missionário que também moravam lá resolveram ir para um bairro para um lugar chamado, deixa eu ver aqui o nome. Qual o nome? Tungshau. Tungshau. Eu acho que é assim que fala. Tungshau. E quando eles estavam indo para Tungshau, quando eles estavam indo lá para Tungshau, um homem disse assim para eles: para onde os senhores estão indo, né? Viu ele lá todo vestido, com a sua cartola, com o seu terno, com a sua camisa engomada, né? Cheia de babados. Ele respondeu: tô indo para Tungshau. Ah, Filó já aprendeu. Fala aí, Zé. Ô, Zé. Zé. Como Zé, chama fala o bairro? o nome lá do bairro. Nome do qual bairro? Tungshau. Ih, o Zé dormiu. Tungshau. Eu dormi nessa Ô, Zé, lembra do bom testemunho que eu falei hoje no começo da aula. Bom testemunho. O que eu fiz? Não durma na Você aula. tá dormindo Presta na aula. atenção. Quando eles estavam indo para Tungshau, alguém chegou para eles e disse assim: onde vocês estão indo? E ele respondeu: vamos conhecer Tungshau. E o homem disse: ah, se eu fosse vocês, eu não iria. Ixi, E o Hudson por quê? disse: por quê? Eu quero lá levar as Bíblias para eles também. Ah, Tungshau não é um bom lugar. Tem homens muito maus. Tem uma gangue lá perigosa. Eles podem fazer algo de ruim com vocês. ai, que medo. Mas o Hudson falou: ah, eu vou mesmo assim. Sempre confiando no poder do Senhor que cuidaria dele. Mas lembra, Jesus também falou, né? Mesmo a gente confiando sempre no poder dele, por isso a gente tem que confiar no poder dele, nem sempre tudo vai dar certo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ó, não perca o ânimo, não perca a força. Eu venci o mundo. Quando chegou em Tungshau, muitos homens cercaram tanto o Hudson como o outro missionário. Ó, o Hudson tá de azul e o missionário aqui tá de meio de roxo. O que aconteceu? Cercaram aqueles homens e começaram a fazer várias perguntas, começaram a empurrar Tadinho. e começaram a bater neles, sem eles terem feito nada. E aí me lembro até da história de Paulo, né, que quantas vezes apanhou por pregar o evangelho. Ai, verdade. Começaram ali um empurra, e pontapé e soco, e pegaram as sacolas de folhetos, jogaram no chão, pegaram algumas sacolas de Bíblia, jogaram no chão, muito malvados mesmo. E alguns gritavam assim: vamos matá-los, vamos matá-los. Ai. E aí um outro gritou: não, não vamos matá-lo, Ai. vamos levá-los para o mandarim. O mandarim era um tipo de chefe da gangue, sabe, daquele lugar ali. Era um chefe que cuidava de toda aquela região. Era um tipo de líder. E eles: vamos levá-los ao mandarim, vamos levá-los ao mandarim. E aí: vamos, isso mesmo, vamos levá-los. O mandarim vai mandar prendê-los, ou até mesmo vai mandar matá-los. E o Hudson só em oração, ele e o outro missionário: ó Deus, Ai, nos tadinho. proteja. Senhor, não falava nada, né? Quando alguém perguntava: o que vocês estão fazendo aqui? Ele só dizia: nós viemos falar de Jesus. Quem é Jesus? A gente não conhece esse Jesus. Muitos lá na China não conheciam o Filho de Deus, não conheciam Jesus. Nunca nem tinham ouvido falar. Adoravam falsos deuses, né? Mas ali ele se manteve firme no Senhor, e eles chegaram até aquele mandarim. O mandarim era um homem muito bem vestido, com uma túnica de seda, de cetim, né? Toda brilhante, bem forte, com o seu chapéu chinês na cabeça, com o seu sapato também. Um homem muito distinto, e disse: quem são vocês? E eles disseram: nós somos missionários. Nós viemos falar do amor de Deus, nós viemos falar de Jesus. E o mandarim ficou encarando eles. E se você quiser saber o que aconteceu, professora Érica, você vai ter que voltar no sábado. Que horas? Ô Zé,
Aparece aí, Zé. Ô Zé, que horas Oi. a gente volta sábado? Sábado às? 6h30. Às 6h30 da Ah, tarde, eu vou morrer de 18h30. curiosidade. Espero que a internet não dê problema no sábado, né? Não. Mas a gente sempre tá filmando ali e depois colocamos no YouTube. Se você perdeu alguma coisa, assiste, depois eu compartilho o link, tá ok? Que Deus abençoe todos vocês. Vai cantar? Não vai cantar pra acabar? Nós vamos acabar, só um minutinho, nós vamos orar. E se der, deixa eu ver o tempo. O tempo tá meio corrido hoje, já tem bastante tempo. Mas a gente pode cantar assim, uma música curtinha. Qual que você quer? Quando a senhora ia fazer o apelo. Eu vou fazer. Vai pensando na música aí, Tá. então, Zé. Lembre-se sempre disso, Deus ele sempre cuida de nós. Não importa se a gente está na montanha ou se a gente está no vale, se a gente está tudo bem ou se a gente está com muitos problemas como agora com essa pandemia. Lembra, só no Senhor Jesus, só em Deus é que nós encontramos a verdadeira paz, porque Amém. Ele veio para nos dar a paz. Amém? Amém. Se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, lembra do versículo, entrega o teu caminho ao Senhor. Primeira coisa que você tem que fazer é receber Jesus. Entrega o teu caminho nele e deixa que ele cuida de você depois. Ele te fala o que você tem que fazer. Ele te fala através da sua palavra, através das suas orações. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos ter a tua palavra, Deus. Obrigada pela Bíblia que nos ensina o caminho onde nós devemos andar. Que o Senhor esteja abençoando cada criança a tomar a decisão certa, Deus, de entregar a sua vida, confiar no Senhor, viver por Ti, sentir o Teu cuidado. Que ajude que se alguém ainda não tem Cristo como seu Salvador, hoje possa ser o dia da sua salvação. Agradecidos, oramos, pedimos que o Senhor abençoe cada uma das famílias. Amém. Amém. Vamos terminar cantando então. Pensou, Zé? Qual você quer? Se quiser crescer, Leia a Bíblia e se faça a oração. quiser crescer. Conhece esse, Filó? É Conheço. dó, cantando dó. Dó. Não? Não é minha. Se quiser crescer. Vamos lá? Leia a Bíblia e faça a oração. E faça a oração. E faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Quem não ora? Quem não ora, a Bíblia não lê. E a Bíblia não lê. E a Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê. Diminuirá. 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 Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Tchau, pessoal. Tchau. Até sábado, 18h30. Instagram. Até Instagram. sábado. Sábado, 18h30. Beijo pra Beijo. todo mundo. Seu Instagram. Terminou Insta- aqui.